Na verdade, a gente vai entender, então, antes de eles colocarem aqui, que o livro do profeta Isaías é um manancial de textos messiânicos, né? E um dos textos mais ricos, talvez, do Antigo Testamento, seja exatamente esse de Isaías 53. Aliás, eu iria pedir a você que está aqui na audiência hoje, que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ali entre os capítulos 52 e 53 do livro de Isaías, que nós vamos recorrer a esse texto, Isaías 52, Isaías 53. Essa porção das Escrituras, ela apresenta lá o caráter, o ministério e a obra libertadora do Senhor Jesus Cristo, né, do servo de Jeová. Essa parte, ou esse trecho das Escrituras, faz parte de um grupo de 4 cânticos chamados, ou conhecidos como cânticos dos servos, ou do servo de Jeová. Na semana passada, o pastor Edivanei, falando sobre Isaías, né, ele fez aí uma alusão, né, a 2 sessões que o livro tem, até o capítulo 39, e depois do capítulo 40 até o 66, a segunda sessão, onde nós encontramos esses chamados cânticos do servo de Jeová. Notadamente lá no capítulo 42 do livro de Isaías, depois nós vamos também fazer uma consulta a esse capítulo 42, o capítulo 49, os capítulos 50, 52 e 53. Né? Então, o capítulo 53 de Isaías é chamado, pastor Ivanildo está aqui, né? Chamado de Evangelho do Antigo Testamento, né, Ivanildo? Confere? É complicado aqui. Então, quanto à estrutura, vamos lá. O próximo slide, por favor. Próximo. Com certeza vai aparecer ali o texto bíblico básico. Eu sei que nós já lemos aqui, o pastor Josiel já leu aqui, mas uma das dicas que eu gostaria de dar a você, que acho que é bastante interessante, se você puder, eu fiz isso, né? Eu já tinha lido um e outro, mas eu nunca fiz uma comparação. Mas seria interessante se você puder, depois na sua casa, fazer uma comparação entre a versão que você deve ter da Bíblia, que é a mais comum, né, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, e a nova tradução na linguagem de hoje. Eu só extraí aqui o versículo 5 do capítulo 53 de Isaías, que dá assim na nova tradução da linguagem de hoje, traz assim com cores muito mais, assim, talvez mais fortes, né, essa passagem. Ele diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Vamos ler juntos? Porém, ele estava... Maravilha. Faça aí, se você puder fazer esse exercício bastante interessante. Próximo slide, por favor. Fala sobre o texto áureo, e eu gostaria que depois você prestasse bastante atenção nesse texto áureo, que nós vamos voltar a ele aqui para poder fazer, né, explorar assim, analisar mais profundamente. Isaías 52, 13 diz: eis que o meu servo... e muito sublime. Isaías 52, 13. Veja bem que quanto à estrutura, e aí eu já vou pedir o que o pessoal me ajuda aqui no próximo slide, quanto à estrutura, Isaías 52, dos versículos 13 até 53, o versículo 12, ele é composto por estrofes, por 3 estrofes, ou 3 versículos, cada uma dessas passagens, que vai enfocar um tema relacionado a esse servo de Jeová. Por favor, pessoal, coloque aqui na tela. Sentido da tela agora. Põe na tela aqui. Põe na tela. Vamos lá. E Isaías... desculpa, tinha os objetivos da lição aqui. Primeiro, distinguir o significado da expressão profética, o servo de Jeová. Compreender a precisão profética relacionada ao sacrifício de Cristo por toda a humanidade. E o último, conscientizar-se sobre o alto preço pago por nossa salvação. Próximo slide que eu estava me referindo, sobre esse livro. O próximo ainda, já falei sobre essas questões aqui. O próximo, que eu me perdi aqui. Estrutura do 4º cântico. Primeiro, a exaltação do servo, né? Vai dos versículos 13 ao 15. O segundo, fala sobre a rejeição do servo, os versículos de 1 ao 3 do capítulo 53.
Os versículos 4 e 6 fala a morte vicária do servo. Vicária é um termo para substituto, né? Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a ideia do texto. E ainda, no capítulo, ou na quarta sessão, a submissão do servo. E, continuando, a quinta sessão, o triunfo do servo. Então, certamente esse quarto cântico aqui, do capítulo 52 ao 53, é o mais conhecido de todos, né? Nesse trecho, a gente pode entender que o Senhor, ele preparou o seu povo para a chegada de um Messias. Porém, esse Messias era muito diferente daquilo que eles esperavam. Isso porque o texto isaiano, ele vai descrever o sofrimento, a morte e a exaltação do servo de Jeová. E o Novo Testamento, reconhecidamente, vai identificar este servo como o Messias prometido pelos profetas, né? O Novo Testamento cita essa parte mais do que qualquer outra passagem das Escrituras. Em pelo menos 7 passagens do Novo Testamento nós encontramos citações alusivas ou relativas a esse capítulo do servo sofredor, de Isaías 53, né? A questão é a seguinte, pastor Miro, ao invés de um conquistador, de um libertador, né, de um rei poderoso de guerra, de armas, o capítulo 53 de Isaías avisa ao povo de Israel, né, através do profeta Isaías, que o seu tão esperado Messias não seria, né, um general libertador, não seria um soberano poderoso. Naquele tempo, o povo aguardava, né, aquele que se levantaria para libertar Israel do jugo dos romanos, da opressão de que os povos vizinhos, né, vinham acometendo Israel durante longos anos. Porém, né, o problema que eles tinham ali é que, se Jesus, ele era o rei que haveria de vir, o Messias prometido, aonde estava toda a pompa, toda a circunstância, todo o aparato militar, todo o aparato bélico, né, que um rei deveria trazer consigo. Eles não entenderam que Jesus veio como o rei da alma e do coração, não é? Que Jesus veio de uma maneira diferente. E aí, né, eles aguardaram algo que realmente não se consubstanciou. E a gente pode até entender que eles devem ter ficado muito decepcionados, né, porque não entenderam exatamente a missão, né, e o ministério do Senhor Jesus. Então, se você observar, por exemplo, a passagem que mostra o Senhor Jesus entrando na cidade de Jerusalém, a gente pode até entender que o povo forçou uma barra para ele se manifestar como rei, né? A recepção que eles têm ali, pastor, de coloné, de ramos, de tudo, era de um monarca, de um rei poderoso, né? Rosana nas alturas. Olha, a ideia talvez deles era o seguinte: olha, esse cara amanhã, não, hoje ele está vindo como um jumentinho, mas amanhã ele vai pegar, né, chamar as pessoas, vai dar uma R-15 para cada um, vai mandar um fuzil, vai vir com um tanque de guerra, e aí a gente vai arrasar geral. Só que nada aconteceu, né? No dia seguinte, pelo contrário, Jesus, né, estava lá desafiando o sistema religioso daquela época, expulsando o cambista do templo, né, detonando lá os fariseus, líderes religiosos, e aí o pessoal, opa, não é esse não. Então, isso aí é... E eu fico pensando, comigo aqui, né, se eu estivesse, como eu me conheço, né, naquela época de Jesus, pastor Felipe, acredite, né, nós aqui, se estivéssemos naquela época do Senhor Jesus, será que nós também acreditaríamos nele como um rei? Né? Muitos dos que eu conheço aqui, incluindo, né, a mim, olharíamos e falaríamos o seguinte: esse cara aí, maluco, tem delírio de grandeza, rapaz. O cara é filho de carpinteiro, vai dizer que é rei? Que rei é esse? Algumas das mulheres que aqui estão, certamente falam: esse não é rei não. Eu vi esse cara curando um cego, cuspiu, fez... Lami, que nojo. Não, esse aí não, esse não é o rei não. Graças a Deus nós podemos olhar hoje a cruz por uma perspectiva diferente, né? Sabemos que Jesus foi um personagem histórico, real, e ainda que ele provocou uma transformação na nossa vida, né? Então essa credencial é importante para a gente poder entender que hoje, né, talvez hoje, seja diferente o modo como nós entendemos Jesus. Se nós estivéssemos naquela época, talvez influenciados pela multidão, nós seríamos alguns daqueles que gritariam também: crucifica, né?
crucifica, né? Morte ao Cristo, né? Pois é, Jesus, ele então veio de uma maneira diferente, veio humilde, nascido numa manjedoura, né? Numa família muito comum. Talvez hoje, se a gente fosse olhar os índices lá da ONU e tal, né? Os índices de pobreza no mundo, Jesus talvez tenha nascido num lugar e numa comunidade abaixo da linha da pobreza, né? Numa comunidade obscura, ali numa vila, né, comum ali de Nazaré. E a vida dele, né? A vida dele reuniu em torno de si uns 12 caras, os 12 Zé Ninguém também. Reuniu gente para tornarem os seus mensageiros. Ele não reuniu, como eu disse, nenhum grande exército. Ele não buscou nenhuma formação superior numa escola rabínica. Não criou um grande escritório poderoso de advocacia ou de qualquer outra coisa. Não fez amigos com uma elite. Na verdade, ele não apresentou até nenhuma estratégia para esse governo dele. Então, eu posso entender que, naquele momento, na visão daqueles que esperavam um Messias, um libertador, Jesus foi uma grande decepção para aquelas pessoas ali da época, né? Em sua primeira vinda, eles não entendiam, porém, que Isaías mostrava que esse Jesus ele viria como servo, né? Ele operaria milagres, ele ensinaria, ele curaria, ele pregaria, ele expulsaria demônios, né? Ele curaria toda sorte de enfermidades e exerceria autoridade sobre a natureza para proteger os seus discípulos. Mas o ponto mais elevado desse rei que viria não seria combater o Império Romano ou qualquer outro tipo de império, mas sim entregar a sua vida para resgate de toda a humanidade. O ponto, né, mais alto da vinda de Jesus seria exatamente o cume do Calvário, né? Seria entregar-se como sacrifício por nós. Então, Isaías 53 é o único capítulo do Antigo Testamento que a gente pode dizer que ele tem a cor, tem o sabor, tem a atmosfera do Novo Testamento. Na verdade, uma análise dessas palavras de Isaías 53 aponta exatamente aquilo que o profeta vaticinara: o Gólgota e o túmulo vazio, né? É isso que Isaías coloca ali na sua pena. E a gente vai ver então, por favor, o próximo slide, o perfil desse servo de Jeová. Diz ali: o amor andou entre nós e o mundo não compreendeu. Qual era o perfil desse servo? O título servo de Jeová, na verdade, tem origem lá no hebraico, uma palavra chamada Ebed Yavé. Próximo slide, por favor. Ebed Yavé. Esse Ebed significa literalmente escravo, não é? Uma palavra referindo-se ao trabalho duro que uma pessoa faz em obediência ao seu mestre. O escravo é aquele que não tinha vontade própria, né? Somente a de seu dono. O escravo é aquele que vive para agradar o seu dono. E Deus identifica esse Messias como o seu escravo. Um escravo que é obediente, que é submisso. Então, o servo do Senhor, né, é um escravo. Essa palavra servo do Senhor, na verdade, é um título messiânico. Aquele que vem para fazer a vontade de Deus. E esse termo também é aplicado para outros homens em especial. Outros homens também na Bíblia são agraciados com esse termo. Como, por exemplo, Moisés, né, o libertador hebreu, ele é chamado de servo de Jeová, no capítulo 3 de Deuteronômio. Josué, né, o líder que introduz a nação de Israel na terra prometida, é chamado de servo de Jeová. Alguns profetas, né, do Antigo Testamento, que foram enviados com a mensagem divina, são chamados de servos de Jeová. É até engraçado que essa semana eu estava conversando com a Ivana, né, com minha esposa, conversando com ela em casa sobre esse negócio da eleição, e ela: Ronaldo, quem é o servo de Jeová? A gente brincando, né? Aí eu falo: uma coisa é interessante, né? Muita gente evoca para si esse título, né? Ou diz ser servo de Jeová, mas não faz aí a sua vontade. Quem é esse servo de Jeová? Em sua
soberania, o Senhor chamou até mesmo reis ímpios de servos, né? Porque tudo está sob o controle de Deus. Então você vê, por exemplo, Nabucodonosor, lá no capítulo 43 de Isaías, versículo 10, Deus chamando Ciro, né, também de seu servo. Reis ímpios também, né, estão sob o controle de Deus, sobre, né, a autoridade de Deus. Deus não deixa nenhum tipo de ponta solta. A gente às vezes vê determinadas coisas acontecendo, inclusive aqui, hoje no nosso país, a gente fica, meu Deus, né? O que está acontecendo? Acreditem, Deus tem o controle de todas as coisas, né? Tudo ocorre de acordo com a vontade dele, muito embora às vezes não possamos compreender, né? Não possamos compreender. Se estivéssemos no lugar de Deus, a gente teria colocado o pé nas mãos, né? Passado algumas pessoas, né? Cancelado o CPF de alguns, né? Mas Deus está no controle, não percamos, né, isso né, dessa visão. Então, no livro profético de Isaías, até mesmo o pastor Ricardo, que é o autor da lição, ele diz que num aspecto coletivo, até a própria nação de Israel seria chamada diz coletivamente, seria chamada de serva de Jeová. E individualmente, né, de maneira única, a gente pode ver, quando a gente faz um paralelo com o Novo Testamento, que essa atribuição, que essa nomenclatura de uma maneira individual só pode ser mesmo aplicada ao servo, ao Messias, né? E a pergunta que não quer calar, o próximo slide, por favor. Quem é o servo de Jeová? Esse servo de Jeová, você vai verificar que ele tem ali algumas características marcantes. Isaías 42, dos versículos 1 ao 3, se você puder ler aí ver na sua Bíblia aí, Isaías 42, dos versículos 1 ao 3, a gente vai ver algumas qualidades marcantes desse servo de Jeová, e que vão apontar diretamente para Jesus como esse servo, né? Você pode ler, podemos ler só o versículo 1 do capítulo 42 de Isaías. O que diz aí? Eis aí o meu... Maravilha, olha, continue acompanhando aí comigo, você vai verificar algumas coisas interessantes aqui. Você verifica que esse servo, ele foi apresentado pelo próprio Deus como seu servo, né? Eis aqui o meu servo. Você encontra o próprio Senhor Jesus falando dessa citação, ou dessa passagem, no capítulo 20 de Mateus, versículo 28, quando o Senhor Jesus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, ele evoca para si essa qualidade, essa condição de servo. Continuando o versículo 1, o que diz? A quem sustento? Esse servo seria sustentado por Deus. Você vê uma passagem linda de João, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus diz, a passagem da Bíblia diz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Jesus está dizendo que Deus era o seu sustento. Na passagem do capítulo 42, desse versículo 1, você encontra Deus dizendo, o meu eleito, né? E ainda, dizendo que esse servo agradou a Deus. Aí você vai no batismo de Jesus por João, né, no Jordão, quando a palavra de Deus diz que há uma manifestação de Deus naquele momento, né, e ouve-se uma voz do céu dizendo a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer. Então Jesus, já desde o momento, assim como esse servo narrado lá em Isaías 42, ele teve sua vida marcada pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz ainda nesse versículo 1, meu Espírito está sobre ele, né? Se você vê isso também na anunciação de Jesus pelo anjo, né, chega a Maria e diz, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então tudo você vê que há um paralelo entre aquilo que Deus ou o profeta anuncia e aquilo que acontece com o Senhor Jesus. A Bíblia diz ainda que nesse versículo de Isaías 42, ele fará chegar justiça às nações. A Bíblia diz lá, juízo produzirá entre os gentios, Isaías 42:1. Percebe que sua missão, esse servo de Jeová, a Bíblia diz lá, não, o versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz. O que quer dizer isso, né? Na verdade, Jesus não faria a sua voz, não imporia a sua vontade com autoritarismo, com tirania, não é? Jesus fala ao povo com doçura, com voz calma, com tranquilidade, né? Ele exercia essa autoridade levando paz ali aos seus ouvintes. Tem uma passagem bastante interessante no capítulo 7 de João, que os sacerdotes mandam prender Jesus, né? Mandam lá prender Jesus. E aí os guardas vão lá e ficam olhando o que Jesus está falando, né? E a gente pode entender essa passagem, né? Imaginar os caras olhando, né, os guardas lá, esperando Jesus cometer alguma falha para poder, hoje em dia, como se usa, né, cancelar a rede social de Jesus, né? Estão lá só esperando lá, os guardas aqui olhando aqui, falando assim, vamos olhar o que ele está falando lá, e assim que ele falar qualquer coisa errada, a gente vai lá e prende ele. Aí Jesus está falando lá, e os guardas estão aqui olhando lá. Rapaz, viu agora o que ele falou? Tu viu, mano? Caraca. Aí o cara, não, mas pera, cala a boca, fala não, espera um pouquinho mais. Por último, a Bíblia nos diz que eles chegam aos sacerdotes, depois, né, dessa passagem, os sacerdotes, e aí, vocês prenderam ele? E eles dizem, não deu, nunca, ninguém jamais falou como esse homem, não é? Procuraram qualquer coisa que pudesse incriminá-lo, mas não existia, né? Então, a gente pode entender que essas credenciais... Vamos lá, gente, quem é o servo de Jeová, os próximos tópicos. Por favor. Escrito que eu queria o controle. Foi sustentado por Deus, já falamos sobre isso. Próximo. Sim, próximo. Outro. Próximo. Vamos lá? Próximo. Não imporia a sua vontade, beleza. Agora, não, volta aqui. Olha que interessante ainda, nos versículos 3, a gente percebe que o ministério terreno de Jesus, esse servo de Jeová, está lá, encontraria pessoas como cana ferida, mas não as quebraria, né? O pastor Ricardo, que é o comandante da lição, ele diz que era comum naquela época você ver pessoas nos rios tirando cana. Cana que a gente está falando aqui não é essa cana de açúcar. A gente pensa em cana aqui, a gente fala em cana, né? O Edmilson Rio ali que pensou em cana de outro jeito ali, né? Os pés de cana, né? Eu tenho certeza que alguns aqui na audiência também já, né? Se lembram desse passado nebuloso aí, né? Então, fulano Jesus está falando aqui sobre pessoas, né? Essa cana ferida, né? Exatamente como o estado que algumas pessoas se encontravam antes de conhecer a Jesus, literalmente pelo estado etílico e literalmente também, ou a ideia daqueles que estavam quebrados. Ele fala sobre cana ferida, a ideia de que era comum os judeus naquela época tirarem canas ou juncos dos rios para transformá-los em instrumentos musicais. Mas quando essa cana era ferida, quando essa peça oca de madeira ali, né, vegetal era ferida, era quebrada, era trilhada, era rachada, ela não poderia ser mais utilizada para aquele fim. Significa então que aquela cana não poderia ser utilizada como um instrumento musical, por isso ela era jogada nas estradas para ser pisada, para ser descartada. A Bíblia nos mostra
que ele não, a Bíblia diz, ele não quebra o caniço nem apaga o pavio que fumega. Isso significa que Jesus era alguém cheio de misericórdia, né? Essas flautas de cana, quando eram rachadas, se quebravam, não serviam exatamente mais para nada. E a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida. Nós também éramos essas canas rachadas, né? Eram esses pavios fumegantes, que não produziam mais luz, calor, né? Que não serviam absolutamente para nada. Nós fomos amassados pelos nossos pecados, nós fomos moídos pelas nossas fraquezas, né? Um engenho, se você imaginar uma cana, né? Aqui você vai na feira, ela pega aquele pastelzão, caldo de cana, você vê, o cara pega a cana, coloca na máquina, né? Mói, né? Você pensa que ele vai jogar aquilo fora, ele pega e coloca de novo, né? Daí vai lá e... Nós estávamos exatamente assim, nós éramos como aquele bagaço jogado fora, né? Mas Cristo enxergou em nós, na sua misericórdia, né? Ele nos deu vida nova. Se o Senhor ele nos tratasse conforme o nosso pecado, conforme as nossas, né? Nós seríamos consumidos ou realmente deixados de lado. Se ele aplicasse sobre nós o reto juízo, né? O seu justo juízo, todos nós seríamos condenados, porque éramos como cana trilhada, como coisa sem valor. A Bíblia diz que ele encontraria pessoas como pavio que fumegavam, ou fumegava por falta de azeite, mas não as apagaria. A gente sabe que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, né? Então Jesus também encontrou a todos nós aqui também como pavios ali, como aquelas, esses chumaços de linho que eram acendidos com azeite, mas que em determinado momento deixavam de produzir luz e só produziam fumaça. Era a vida da gente também, sem luz, sem nada, até que a luz de Cristo nos iluminou, né, e nos trouxe aí a uma nova existência, né, uma nova vida. É interessante que o Senhor Jesus, né, ele encontrou durante a sua vida também pessoas que estavam como esse pavio fumegando, né? Lá o endemoniado de Gadara, né? A mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus, na sua misericórdia, quando encontrou, não apagou essas pessoas, pelo contrário, deu a elas vida, deu a elas luz, né? Jesus, quando nos encontrou pobres, inservíveis, né? Rejeitados às vezes, considerados, alguns de nós até, como escória da sociedade, ou gente que dizia, de quem se dizia, esse aí não tem jeito, Jesus foi e nos amou. Então ele não vai quebrar aqueles que estão rachados, né? Aqueles que estão fumegando, aqueles que não podem, talvez, emitir nenhuma nota musical, ou como mechas, estão ali como mechas fumegantes que não podem emitir nenhuma luz. A Bíblia diz que Jesus vai aperfeiçoar, vai tornar essas pessoas novas criaturas, úteis em suas mãos para fazer triunfar a justiça. Isso é maravilhoso. Então esse é o servo, não é, que a gente encontra, o servo de Jeová. Continua ali, né? Esse servo, a gente pode dizer, falar um pouco da humanidade dele. Próximo slide, por favor. O homem das dores foi o mais humano dos humanos. Para falar sobre a humanidade de Jesus, Isaías usa uma expressão, ou humanidade do servo de Jeová. O profeta Isaías usa um termo chamado de renovo, né? Significa ali criança de peito, ou no sentido da botânica, um broto, né? Um rebento, né? Que acontece. Quem gosta de mexer com planta, eu gosto um pouquinho de mexer com planta, e para a gente assim é um milagre muito lindo, quando você às vezes vê uma plantinha que você queria, por algum tempo você cultivou num vasinho, de repente o sol vai lá e cresce aí, né? Ela murcha, e você pensa que não tem mais esperança, você vai lá e tira, né, aquela parte já inservível, joga fora, e daqui a algum tempo, daquela raiz, né, molhando ali, deixando na chuva, você regando, daqui a pouco surge um brotinho, né, e aquela planta vai e se desenvolve novamente. A gente pode dizer que a nação de Israel era assim, como essa terra seca, esse lugar onde não existia mais nenhum tipo de esperança, onde não se acreditava que nada mais poderia nascer. E o Senhor vai e faz, e modifica isso, né?
Deus faz essa mudança, ou Jesus, como servo de Jeová, faz essa mudança por causa da dupla natureza que ele tem. James, que é um teólogo aí, eu vou falar da união hipostática, eu não vou falar desses termos, porque eu sou aqui mais do povão, né? A hipostática de Jesus, a dupla natureza, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele, né, nessa capacidade que ele tem de naturalmente, de transformar pessoas, ele vai mudar a vida daqueles que o aceitam, né, daqueles que o recebem como Salvador. Mas Jesus, ele como servo de Jeová, na sua natureza humana, a gente pode entender que ele foi o mais desprezado ali dos homens. Ele experimentou desprezo, né, rejeição, principalmente ali das autoridades, né, políticas, religiosas da época, e a rejeição de muitas pessoas. Jesus foi um homem de dores, né? Ele sofreu ao contemplar, Jesus com certeza sofreu ao contemplar pessoas que estavam vivendo a sua vida como se fossem ovelhas sem pastor, cada um andando de acordo com a sua própria vontade, seu próprio desígnio, né? E Jesus, então, ele toma essa forma humana para poder se identificar com toda a humanidade e assim tornar-se o redentor de todos. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se tornou, né, pecado por nós. Por amor de nós, Cristo se esvazia de sua glória para poder entender ou poder, de alguma maneira, sofrer como nós sofremos, né, ser experimentado e tentado em todo tipo de pecado, porém, sem pecar. Isso é maravilhoso. E a Bíblia ainda nos mostra, nesse capítulo 53 de Isaías, a morte desse servo. O próximo slide. O Senhor Jesus Cristo, na morte, Jesus teve um nascimento extraordinário, né, uma vida extraordinária, uma morte extraordinária, uma ressurreição extraordinária, uma ascensão extraordinária. Jesus, em toda a sua vida, não teve absolutamente nada normal. O evangelista Mateus, logo após narrar a cura de um homem com a mão mirrada e de uma grande multidão de enfermos, afirma que Jesus é o servo de Jeová, como Isaías vaticinara. Você vê que na morte, próximo slide, por favor, na morte do Senhor Jesus, né, apresenta esse servo de Jeová como o único, dentre todas as religiões que existem no mundo, o único líder de religiões que foi capaz de morrer, ressuscitar e ofertar a salvação e o perdão para o seu povo, o verdadeiro Deus. Somente o cristianismo apresenta um Salvador. Por isso que, próximo slide, por favor, a gente pode fazer uma comparação entre a cosmovisão cristã ou a vida de Cristo com outras religiões, outros líderes, outras filosofias. A gente pode entender, por exemplo, está lá, Buda diz assim, ensinou a iluminação interior, não obstante, morreu buscando mais luz. Buda nunca pôde dizer como Jesus disse, como servo de Jeová, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Maomé falou que ele e suas tribos descendiam, ou eram descendentes de Abraão, mas Maomé, assim como Jesus, nunca pôde dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Freud afirmou que a psicoterapia curaria feridas emocionais e espirituais das pessoas, mas nem ele, nenhum outro tipo de tratamento pode dizer o que Jesus disse quando afirma, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Os arautos da nova era, eles anunciam que todos seremos reencarnados, mas nenhum deles pôde exclamar, assim como Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Né? Lenin, na Revolução, Hitler, ele acreditava que estava fundando um Reich, um império de 1000 anos, mas só Jesus é aquele que pode dizer, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não
verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lenin, na Revolução de 1917, 1918, ele acreditava ou asseverou que o comunismo levaria pão para todas as casas, mas só Jesus pode dizer: eu sou o pão da vida, né? Aquele que crê, que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A gente avançando, né, fazendo uma comparação com outras passagens bíblicas, por exemplo, no capítulo 8 do livro de Atos, quando Jesus encontra aquele alto oficial da rainha de Candace, né, da rainha da Etiópia, esse mordomo da rainha de Candace está lendo ali exatamente o capítulo 53 de Isaías. E Filipe, com graça, com conhecimento bíblico, evangeliza esse alto funcionário, né, da corte de Candace, a rainha dos etíopes, ensinando que todos aqueles sofrimentos narrados pelo profeta Isaías correspondiam exatamente ao servo de Jeová, ao Senhor Jesus Cristo, né? E se alguma pessoa, é interessante porque a gente coloca, o pastor Ricardo colocou essa coisa, quem é Jesus? Porque na própria Bíblia você encontra, ou ainda hoje, se você perguntar a um teólogo, a um rabino, né, judeu, quem é o servo de Jeová, ou quem é o sofredor, o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías, a resposta provavelmente será a nossa nação. Né? Os rabinos judeus acreditam que Israel é esse servo de Jeová, e é bem verdade que Israel atravessou sofrimentos indescritíveis, perseguições, durante toda a sua história milenar. Mas essa passagem específica, não há como você não entender que esse servo se refere exatamente ao Senhor Jesus, né? Na verdade, nós sabemos que ainda há outras pessoas que evocam para si essa nomenclatura, essa ideia de servo de Jeová. Por favor, o próximo slide, né? Os teólogos também, eles dizem, né, serem os verdadeiros servos de Jeová, né? Então, se você estiver de bobeira lá, graças a Deus, você está aqui não, né? Mas se alguém ficou em casa hoje aí, pela manhã, né? Não vou na escola dominical, não vou ficar aqui em casa aqui. É capaz de você ter sido, né, abordado por essas pessoas extremamente gentis, que se dizem ser os verdadeiros servos de Jeová, né? Nada mais chato do que você acordar, né, pela manhã e receber essa visita inesperada. É até interessante ali, ó, como é que a gente faz, Felipe? Olha a pessoa ali, ó, olhando na janela, eu vou abrir não, né? Pior do que isso, né? Pior do que isso é se o TJ aí for vegano, fazer crossfit e ainda vender inodê. Aí, mano, aí mata geral, né? Próximo slide, por favor, né? Então, existe apenas uma resposta correta quando se pergunta, quando o eunuco pergunta, de quem diz isso o profeta? Então, as palavras de Isaías não poderiam ser ditas acerca de ninguém, né, que não fosse exatamente o Cristo. A Bíblia diz lá, né, nos versículos 5 e 6, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa foi a resposta que o evangelista Filipe, né, deu quando explicou a esse oficial, aquele homem que ocupava um cargo elevado, de quem era o servo de Jeová. Agora, é interessante a gente entender, e o pastor Ricardo ele coloca isso, que existia a necessidade que esse servo morresse, existia uma necessidade para isso. Então, o profeta Isaías apresenta um quadro muito nítido da importância da morte desse servo, não é? Primeiro, a gente pode dizer que a morte de Jesus ela foi propiciatória. Né? O que significa isso? Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda, né, 1 João 4,10 diz, nisso conhecemos, ou nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse termo propiciação quer dizer que a morte de Jesus na cruz
foi para satisfazer a justiça de Deus, né? Não quer dizer que a ira de Deus sobre, né, o juízo de Deus sobre a humanidade foi eliminado, mas que foi satisfeito. Hoje, quando Deus nos olha através de Cristo, Ele pode, não, esse é justo, esse foi justificado, esse foi transformado, esse aí é nova criatura, não é? Então, a apropriação quer dizer que essa morte de Jesus, ela foi bastante para aplacar a ira de Deus. A morte de Deus, a morte de Jesus, a morte desse servo de Jeová, foi uma morte sacrificial. Esse sacrifício quer dizer o seguinte, né, que a sua morte foi substitutiva. É isso mesmo, Celso. Quem deveria estar lá era você, era eu, pastor Ailton, né? A Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Foi uma troca, né? Cristo esteve, o justo foi castigado no lugar do injusto. Significa que esse nosso castigo já foi pago, não é? A morte de Jesus também foi redentora. Romanos 3,24 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Isso significa, como a Bíblia diz, que ele nos resgatou, né? A Bíblia diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não é? Ele que não era escravo de Satanás, foi até o mercado de escravos, nos livrou, nos comprou, pagando o preço, né, exigido pela nossa libertação. E que preço foi esse? O seu precioso sangue. A Bíblia diz lá em Pedro que não foi com ouro, nem prata, nem com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com um precioso sangue, né? Precioso sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 29, 5:9, tem uma ilustração muito interessante a respeito desse sangue. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz, e cantava um novo cântico dizendo, digno és, está dizendo Jesus, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. O preço pago pela sua vida, pelo resgate da sua alma, da minha alma, foi altíssimo, preço de sangue. E essa morte desse servo de Jeová foi uma morte reconciliadora, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 18, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E o que é reconciliar? Você já sabe disso, né? As nossas mães às vezes nos obrigavam a fazer isso quando era pequeno. Vai lá, abraça teu irmão, né? Beija ele, né? Cristo nos reconciliou com Deus, né? Isso quer dizer que ele, na verdade, fez a paz. Isso quer dizer que Cristo afastou todas as barreiras. O homem ele pode novamente restabelecer relações com Deus, ele pode chegar diante de Deus, né? Como já houve propiciação, como já houve sacrifício, como já houve redenção, agora Deus pode se reaproximar do homem e o homem pode se aproximar de Deus. E nós podemos novamente gozar da intimidade, da comunhão e do amor de Deus. Cristo nos resgatou, Cristo nos reconciliou com Deus, né? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, que ele morreu de uma forma voluntária e substitutiva, né? Que por meio do seu sacrifício, ele livrou, né? Ele nos livrou das transgressões, né? do pecado. Né? Tudo isso ele fez como prova do amor de Deus à humanidade. Cristo nos amou. A gente pode dizer, hoje nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Agora, o melhor de tudo é que, para alcançar esse inestimável valor, esse inestimável tesouro, não é preciso de absolutamente nada, somente crer. Só crer no Senhor Jesus, né? Quando cremos no Senhor Jesus, ele transforma a nossa vida, muda, né, o nosso sentido de existir. A Bíblia diz lá que todos pecaram, todos,
sem exceção. E diz que o salário desse pecado é a morte. Porém, a Bíblia diz que nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, hoje vivemos uma nova vida. Não é? Mas essa vida só foi possível por conta... Próximo slide, por favor. Não é? O próximo... Não, avança aqui, deixa aqui. Né? O próximo... Será que eu já passei? Necessidade da morte do Senhor. Próximo. Não. Volte aqui, por favor, um pouquinho, desculpe. Volte. 3 momentos, a gente pode dizer que houve 3 momentos do sofrimento do nosso Salvador e do Senhor Jesus. O último, volta só mais um aqui para mim ver se eu vacilei. Mais um. Não, avance. Ok, deixa aqui mesmo, eu vou verificar aqui. Né? 3 momentos que foram importantíssimos dentro dessa situação. Primeiro, a chamada agonia do Getsemane, né? O sentimento de abandono. A Bíblia diz lá, Jesus, o aflito de Deus. Os evangelhos, eles narram com a riqueza de detalhes esse momento da profunda aflição pelo qual o Senhor Jesus passou, né? E que Isaías pôde ver de maneira preditiva, né? De maneira antecipada, a prisão e o julgamento. Mateus capítulo 26, versículo 37, a Bíblia nos diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Marcos, no capítulo 14, diz que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Lucas, como médico, né, como alguém que tem uma precisão científica, ele nos diz que quando Jesus começou, ele diz assim, estando sob agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Gente, o cenário é, assim, extremamente terrível. Né? O professor Anderson Silveira, nosso professor de escola bíblica, aqui na nossa conferência da Escola Bíblica Dominical, ele fez aqui um relato assim, extremamente real, extremamente impactante, sobre a agonia de Jesus na cruz do Calvário. E quando fala sobre esse fenômeno chamado hematidose, né, suar gotas de sangue, diz o nível de exaustão física, né, emocional a que Jesus foi submetido naquele momento. Graças a Deus, assim como outras pessoas estiveram aqui, né, eu pude ter a oportunidade de ir, né, a Jerusalém, de ir lá no lugar lá do Getsemane, né, pastor, de ver, e eu tive a condição de olhar, de entender geograficamente, né, a posição ali onde Jesus estava, quando quando as pessoas vêm prendê-lo. Jesus, de onde estava ali, um lugar mais alto, ele poderia simplesmente ter vislumbrado, né, a distância, e falou assim, meu irmão, vou ficar aqui não, esse negócio é brabo, né, vou meter o pé. Dali, onde Jesus estava, ele poderia olhar, mas a Bíblia diz que Jesus, nos amou até o fim, amou os discípulos até o fim. Quer dizer, aquele momento ali do Getsemane foi, a gente pode até pensar da seguinte maneira, se em determinado momento ele tivesse intencionado ou pensado em desistir, talvez seja naquele momento. Ele não pensou, mas naquele momento ele disse, rapaz, o negócio é muito sério. Naquele momento, as pessoas que estavam com ele foram embora, né, desistiram. Quando chegaram, os discípulos que deviam estar com ele naquele momento, eles foram dormir, não estavam com ele. Quando as pessoas chegam para prendê-lo, aqueles que estavam com ele vão embora, ele fica sozinho. O negócio é muito difícil, mano. Eu fico pensando também, algumas, né, às vezes eu tenho umas viagens minhas aqui, né, fico pensando, Jesus, se eu estivesse no teu lugar, se eu estivesse ali sendo crucificado, eu falo, aquele gordinho da camisa azul, tá bom, né? Aí o outro dizendo assim, tu és o Cristo, né? Sai daí, sai da cruz. Legal, deixa comigo, o Senhor. Eu ia, mas Cristo não, Cristo nos amou até o fim, né? A Bíblia diz que, né, nós vemos ali
no Getsêmani, o chamado aflito de Deus, totalmente abandonado, pelos aqueles que dormiram, por aqueles que foram embora. E a aflição era do mundo todo estar contra ele. Você imagina, todos nós aqui, talvez em determinado momento da nossa vida, sofremos uma injustiça. E sofrer uma injustiça é algo terrível. Você fala assim, poxa, mas eu não tive culpa. E o peso daquilo cai sobre a sua vida. Imagina Jesus sofrendo a culpa de todos nós. Tudo que é ruim que nós temos, todas as nossas mazelas, todo o nosso egoísmo, todos os nossos pecados, calvície, erisipela, tudo que tem de ruim. Tudo que tu tem de ruim. Não estou dizendo que calvície seja de ruim, não, porque tem uns amados amigos aqui, carecas aqui, né? Mas tudo aquilo que você acha, né? Jesus naquele momento absorveu, tomou sobre si, né? Além disso, a agonia do julgamento, o sentimento de desprezo, a Bíblia diz Jesus oprimido de Deus. A Bíblia diz que aqueles que o detinham zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vedando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas coisas diziam contra ele, blasfemando, né? Então a maior dor que uma pessoa pode sentir, a gente pode entender que não é a da agressão física, e sim do desprezo. A gente às vezes quando quer punir uma pessoa, fala o seguinte, vou te dar o meu desprezo, né? Vou virar as costas para você. E naquele momento todos literalmente abandonaram o Senhor, todos, né? E isso é a prova daquilo que Isaías diz quando ele diz que ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, o mais rejeitado dentre os homens. Na prisão, ou na sua prisão lá no Getsêmani, e durante todo aquele processo mentiroso contra o Senhor Jesus, eu queria acreditar, eu posso até acreditar, que os anjos, olhando aquilo de cima, pastor Dilton, olhando de cima, isso aqui é uma ilação da minha parte, falando, pai, não, deixa desse jeito, deixa aí, é necessário. Os anjos ali doidos para fazer uma intervenção. Eu acredito, né? E se Jesus realmente, né, ele pede aquilo que ele diz a Pilatos, olha, se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos para poder passar eles aí, né? Cancelar o CPF desses caras aí. Você vê que lá, na semana passada, o pastor Edivanei estava falando sobre o exército, a passagem de Isaías lá, né, do rei Ezequias, né, onde um anjo derrota o exército assírio e um anjo mata 185 mil pessoas. Faz uma conta aí boba aí comigo, né? Uma legião de anjos tem uma legião romana tem mais ou menos 6 mil, composta de mais ou menos 6 mil soldados. Você imagina 12 legiões, seriam 72 mil soldados. Transferindo aí para anjos, 72 mil anjos, vezes 185 mil. Estou fazendo a conta aqui por baixo. Matou 185 mil, porque tinha 185 mil. Né? Se tivesse mais, né, tinha passado mais gente. Imagina o estrago que esses anjos que estão ali poderiam fazer com a humanidade. Mataria todo mundo daquela época, mataria quem veio depois, mataria até nós, né? Até a gente também. Ia geral, né, morrer por conta disso. E a agonia da cruz, o sentimento de aflição, a Bíblia diz Jesus, o ferido de Deus, né? A Bíblia diz, quando chegaram no Calvário, crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, como o ferido de Deus, ele é visto antecipadamente por Isaías, e a Bíblia diz que esses ferimentos, eles falam do caráter substitutivo, próximo slide, por favor, do caráter substitutivo de Deus. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que ele toma o nosso lugar, ele nos substitui, né? Gente, você já foi castigado no lugar do seu irmão? Seu irmão fez uma coisa errada e você assumiu o BO dele? Você sentiu, né? Jesus sofreu tudo isso por causa das minhas transgressões, das suas transgressões, sem ter culpa, se tornou culpado por nós. Eu queria aventurar, pode, Magda, me ajuda aqui? Eu vou tentar a coisa que Ivana mais fala, meu Deus, não faça isso, mas eu, como sou teimoso, eu vou, e eu sei que alguns já estão lamentando, mas eu vou passar para vocês essa questão aqui, né? Tem um hino lindo, né, que eu não consigo
Eu sei que eu canto muito mal, eu não vou cantar, vou pedir para vocês cantarem. E eu sei que vocês vão ouvir, vão se alegrar com esse hino. Ele diz: Cristo levou sobre si. Né? O pastor Dito cantou domingo passado aqui. Domingo passado, né? Aí eu, não que eu queira, né, me comparar a essa coisa não, mas eu achei lindo isso aqui, né? Ó, o pessoal vai me ajudar aqui. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, queridos, Jesus foi torturado, foi humilhado, foi preso, né, levado ao Calvário, porém como ovelha muda, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. A sua morte, ela foi esmagadora, contundente, massacrante, punitiva, flagelante, violenta, abatedora, aniquiladora, atroz e bárbara. Inspirado aqui no pastor Gilson Paulo, que gosta disso, né? Então, seu julgamento, ele culminou no maior erro jurídico da história. Por 3 vezes ele foi declarado inocente, mas a Bíblia diz que ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Outra passagem, né? A Bíblia nos traz de uma maneira muito rica, muito inteligente, né? O modo como Jesus morreu, diz que o servo de Jeová foi separado da terra dos vivos. É uma maneira bíblica de você dizer que, né, o CPF dele foi cancelado também, né? E essa morte foi violenta não pelo fato de Jesus ser um transgressor, mas em razão das transgressões da humanidade. A Bíblia diz lá: pois por isso convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Não é? Cristo, ele se compadece de nós porque ele entende a nossa dor, ele entende aquilo que sofremos, né? Mas, eu não vou cantar de novo não, né? Mas tem uma música do Sérgio Lopes que diz, né? A cruz não conseguiu vencer o autor da vida. Então, a vitória do servo de Jeová é o nosso próximo slide. A gente já está terminando aqui, né? Próximo, por favor. A vitória do servo de Jeová, né? Então, esse servo, ele experimentou a solidão, as humilhações e dores indescritíveis, vivenciou desprezo, não é? Infâmias, dores e morte na cruz. No entanto, a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. A Bíblia diz, né? O pecado foi vencido. Próximo, né? O pecado foi vencido. Coloque aqui. Próximo, por favor. Nos 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, a gente encontra ali algumas leis referentes aos sacrifícios. E a Bíblia nos mostra ali. Próximo. Mostra ali, né, que existiam ali os chamados holocaustos, né, que tratam da consagração e da adoração, a oferta de manjares e ações de graças, que convocava o povo a serem gratos a Deus, as chamadas ofertas pacíficas, né, por aquela que celebrava uma bênção, né, uma
ou buscavam uma bênção de Deus, as chamadas ofertas pelo pecado, e depois aí 52 vai fazer um paralelo entre essa oferta pelo pecado e aquilo que Jesus fez por nós, era oferecida por quem tivesse cometido algum tipo de pecado sem intenção, e as chamadas ofertas pela culpa. Então a morte do servo de Jeová, ela é apresentada por Isaías como uma oferta pelo pecado. A Bíblia diz que Deus não deseja que o homem viva debaixo do pecado, né? E das consequências desastrosas que o pecado traz pela nossa vida. Então Jesus, ele se tornou legalmente culpado de toda a perversidade que nós vemos em nosso planeta. Não é de se admirar que naquele momento, né, da crucificação de Jesus, né, a luz do sol escurecesse e as trevas caíssem sobre a terra. Mas a morte foi vencida, né? O servo de Jeová experimentou essa morte, mas a Bíblia diz que ele foi ressuscitado dentre os mortos, tornando-se a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, e assim foi declarado vencedor sobre a morte. Como disse o apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 18, diz: estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, reinos vêm e vão, séculos se passam, reis são entronizados e destronados, imperadores já decretaram por inúmeras vezes a extinção do cristianismo, os céticos e os detratores escarnecem e morrem, mas Cristo está vivo, não é? E os frutos dessa gloriosa vitória, né? O profeta Isaías declarou: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, né? Nós estamos aqui hoje por conta dessa vitória do Senhor Jesus. Diz: prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, né? Então a gente pode dizer que Jesus tem contemplado a sua posteridade. Isso é, aqueles que já se tornaram e aqueles que ainda se tornarão seus discípulos, né? Que serão futuros proclamadores dessa vitória do Senhor Jesus. Mas a última passagem aqui é bastante interessante, ela é o texto áureo da nossa lição. Eu gostaria que vocês lessem comigo aqui, e ela traz uma chave que é muito legal da gente entender, né? Por favor, vamos ler juntos aqui, esse texto aqui, que é o nosso texto áureo. Eu sei que quando você lê isso aqui, você parece que está falando de alguma coisa que é redundante, mas olha o que diz aqui esse texto. Exaltado e elevado será muito sublime, né? A gente vê esse texto aqui, parece que ele é redundante, é elevado, exaltado, parece que é a mesma coisa, mas não é. É como se na ressurreição, como se na visão de Isaías, Deus estivesse mostrando para ele: olha, esse meu servo, ele vai ser alto, depois ele vai ser mais alto, depois ele vai ser mais alto ainda. Isso significa o quê? Né? Deus, quando quer tornar Jesus alto, falou assim: olha, você vai ser ressuscitado. Ó, você vai morrer, mas você vai ser ressuscitado. Diz aí, caramba, alto. Mas você não vai ser só ressuscitado, você vai ascender aos céus. Isaías, meu Deus, é mais alto. Mas muito mais do que ascender aos céus, a Bíblia diz que Deus colocou Jesus ao lado dele, à destra dele. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: porque Deus o exaltou soberanamente, né? Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pois é, então é como se Deus estivesse colocando Jesus em posições altas e mais altas ainda. Paulo ensinou que essa presença de Cristo à direita de Deus, ela cortou por baixo o direito de Satanás de nos acusar de qualquer coisa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Então, nós podemos entender que alguns séculos, né, se passaram,
né? E Cristo permanece como o personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que jamais marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, todos eles colocados juntos, não tiveram a influência que Cristo teve na história da humanidade, né? Todo o planeta foi impactado e ainda será impactado pela vida do Senhor Jesus, não é? O próximo slide, terminando. O Messias dos profetas do Antigo Testamento foi prometido, cumprido e agora é de novo aguardado, pois aquele que veio retornará, não mais como um servo sofredor, mas como o Rei eterno do livro de Apocalipse. Por último, só uma passagem, destacando uma passagem que eu gostaria que todos lessem aqui para poder entender, né, como isso é maravilhoso. Diz, Apocalipse capítulo 11, dos versículos 19, do 11 ao 16. Vamos ler juntos? Diz, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu, em cavalos brancos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Esse rei não é mais aquele servo sofredor, humilde, né? Que nasceu numa manjedoura, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado.